Os meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja sobre a vida de cada um de vocês. É com muita alegria que estamos aqui para mais um dia de leitura do Plaboc. Hoje o dia de número 161. E se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva agora, ative ali as notificações, clicando no sininho, para que você não perca nenhuma novidade. Sempre que houver conteúdo novo aqui, você vai ser notificado, tá bom? Participe também do nosso grupo exclusivo no WhatsApp. O link está aqui na descrição, vai ser um prazer receber você lá. A gente coloca lá o nosso planner de leitura, né, onde tem todos os dias com as passagens, os trechos que estamos lendo, para que você possa se preparar, para que você possa acompanhar, para que você possa se adiantar, enfim. É uma bênção para todos nós podermos participar do Plaboc. E hoje nós vamos fazer a leitura dos seguintes trechos. Segundo livro dos Reis, capítulo 12, dos versos 1 a 16. Segundo livro das Crônicas, capítulo 24, dos versos 1 a 22. Segundo livro dos Reis, capítulo 10, dos versos 32 ao 36. Segundo livro dos Reis, capítulo 13, dos versos 1 a 11. Segundo livro dos Reis, capítulo 12, dos versos 17 a 21. E, por fim, segundo livro dos Reis, capítulo 13, dos versos 14 ao 25. Então, eu quero te convidar agora a fechar os olhos para que a gente possa orar pedindo a Deus uma bênção na leitura de hoje. Vamos lá? Senhor, nós oramos para que o Teu Espírito Santo nos auxilie nessa leitura. Abra o nosso entendimento, que possamos aprender e crescermos a cada dia na graça do conhecimento do Senhor, da Sua palavra, aquilo que o Senhor tenha realizado em nossas vidas, que o nosso coração seja propício nessa hora. Nós oramos, pedindo assim a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, eu também quero convidar você a seguir a gente lá no Instagram, né? Instituto Aletheia OFC. Tá bom? Segue a gente lá e fique por dentro de muitas novidades. Então, seguimos para a nossa leitura. Nosso primeiro trecho é o segundo livro dos Reis, capítulo 12, dos versos 1 a 16. No sétimo ano de Jeú, começou a reinar Joás, e 40 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Zíbia, de Berseba. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Não somente os altos se não tiraram, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. E disse Joás aos sacerdotes: todo o dinheiro das coisas santas que se trouxer à casa do Senhor, a saber, o dinheiro daquele que passa o arrolamento, o dinheiro de cada uma das pessoas, segundo a sua avaliação, e todo o dinheiro que trouxer cada um voluntariamente para a casa do Senhor. Os sacerdotes o recebam, cada um dos seus conhecidos, e eles reparem as fendas da casa, segundo toda fenda que se nela achar. Sucedeu, porém, que no ano 23 do rei Joás, então, no sétimo ano de Jeú, Joás ele começa a reinar. Ele reina por 40 anos. Então, ele localiza a gente ali no ano 23 de Joás. Então, no 23º ano do rei Joás, os sacerdotes ainda não tinham reparado as fendas da casa. Então, o rei Joás chamou o sacerdote Joiada e os mais sacerdotes e lhe disse: por que não reparais as fendas da casa? Agora, pois, não tomeis mais dinheiro de vossos conhecidos, mas dai-o em prol das fendas da casa. E consentiram os sacerdotes em não tomarem mais dinheiro do povo, nem em repararem as fendas da casa. Porém, o sacerdote Joiada tomou uma arca e fez um buraco na tampa e a pôs ao pé do altar, à mão direita dos que entravam na casa do Senhor. E os sacerdotes que guardavam a entrada da porta depositavam ali todo o dinheiro que se trazia à casa do Senhor. Sucedeu, pois, que quando viram que já havia muito dinheiro na arca, o escrivão do rei subia com o sumo sacerdote e contavam e ensacavam o dinheiro que se achava na casa do Senhor. E o dinheiro, depois de pesado, davam nas mãos dos que faziam a obra, que tinham a seu cargo a casa do Senhor. E eles os distribuíam aos carpinteiros e aos edificadores que repararam a casa do Senhor, como também aos pedreiros e aos cabouqueiros, e compravam madeiras e pedras de cantaria para repararem as fendas da casa do Senhor, e para tudo quanto para a casa se davam para a repararem. Todavia, do dinheiro que se trazia à casa do Senhor,
não se faziam nem taças de prata, nem garfos, nem bacias, nem trombetas, nem nenhum vaso de ouro ou vaso de prata para a casa do Senhor, porque o davam aos que faziam a obra e reparavam com ele a casa do Senhor. Também não pediam contas aos homens em cujas mãos entregavam aquele dinheiro, para o dar aos que faziam a obra, porque procediam com fidelidade. Mas o dinheiro do sacrifício por delitos e o dinheiro por sacrifício de pecados se não traziam à casa do Senhor, porém eram para os sacerdotes. Meus irmãos, há muita coisa a se dizer aqui, mas a gente não vai eu não vou fazer muitas observações aqui, mas o que eu queria comentar era primeiro o verso 2, que Joás fazia o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias que o sacerdote de Joiada o dirigia. Então, havia uma liderança ali por parte de Joás, era a liderança de Joiada, que era o sacerdote, então que conduzia ali aquele rei, que conduzia ali suas decisões, que o ajudava em seus conselhos. Então, isso é muito importante, tá certo? E o segundo ponto que eu quero colocar aqui com respeito a essa questão dos valores que eram arrecadados. Tá? Então, tudo tinha que objetivo? Qual era o objetivo principal? Reparar a casa do Senhor. Tá certo? Então, o primeiro grande objetivo, a primeira coisa que Joiada coloca, as fendas precisam ser reparadas. Tá? E o breve comentário, né, claro que em outras oportunidades a gente pode aprofundar mais isso daí, senão o vídeo vai ficar muito longo, é o seguinte, nós precisamos entender, esse texto ele não valida a questão de que nós precisamos dar todo o nosso dinheiro ali em questão de ofertas, em questão de dízimos. Tá? Eu não estou aqui me posicionando se eu sou a favor, se eu sou contra. Não é isso. O grande ponto que eu quero entrar aqui é o seguinte. Nós lembramos que estamos aqui lendo sobre a velha aliança. Então havia ali o templo, né? A casa do Senhor, aquele lugar que o povo, né, que foi construído ali para que o povo pudesse adorar, para que o povo pudesse cultuar a Deus. Mas nós precisamos lembrar que nós hoje estamos numa nova aliança, onde Jesus ele coloca para nós que o templo somos cada um de nós. Então, por que eu estou fazendo essa observação? Lembrando, é claro que nós podemos aprofundar isso com muito mais detalhes em outra oportunidade. Mas o que eu quero que você pense é o seguinte, tá? Se nós somos o templo hoje, esse precisa ser o grande objetivo dos dízimos e das ofertas. Reparar a fenda aonde? Nos templos do Senhor, que temos, eu e você. Então, se houver uma arrecadação, se houver, né, uma oferta de dízimos e tantas outras coisas, nós primeiro precisamos olhar para as pessoas. Pessoas que são com fendas em suas vidas. Então, às vezes, é um pai que está desempregado, que a fenda da vida dele é olhar para os seus filhos que não têm o que comer, que estão passando necessidade. Muitas das vezes, a fenda da vida de um filho é ver os seus pais precisando de um remédio, precisando de uma consulta, precisando de um tratamento. E muitas das vezes a denominação, aquela liderança ali, ela está preocupada em melhorar o aspecto físico do local onde eles se reúnem. Melhorar a pintura, melhorar o telhado, melhorar a janela. Enquanto isso, na sua congregação existem pessoas, os verdadeiros templos de Deus, templos do Espírito Santo, que estão precisando de remédio, estão precisando de consulta, estão precisando de alimento, estão precisando até mesmo de uma ajuda para pagar um aluguel para não serem despejados das suas casas. Então nós precisamos atentar para isso. Precisamos cuidar disso. Precisamos entender isso. Tá certo? Então nós precisamos lembrar que esse texto ele não está me dando base, tá? Para que eu possa priorizar o templo físico, o templo material, o templo de parede, o templo de tijolos. Então, preste atenção nisso, tá? Vamos atentar para isso. Aí a gente dá esse salto para o Novo Testamento e vê que a grande preocupação da igreja primitiva eram as pessoas. A palavra de Deus diz, eu não me recordo do texto aqui, eu creio que seja Atos capítulo 2, que eles não tinham necessidade. Olha só, lembrando que a igreja começou na classe pobre. Eles eram pobres, a maioria deles. E a Bíblia diz que eles não tinham necessidade. Por quê? Porque aquilo ali era para cuidar das pessoas, não era para manter uma estrutura religiosa, de templos, e vários templos, e nomes de igreja, para promulgar eventos da igreja. A igreja todo dia tem que fazer um evento, todo mês tem que fazer um evento. Né? E vive de propaganda, e vive dizendo que é o suprassumo da santidade, enfim.
Nós precisamos entender que esses dízimos e ofertas precisam, em primeiro lugar, para cuidar das pessoas. Eu também não estou dizendo que você precisa se reunir num lugar para hospedar, que não tem telhado, mas a prioridade precisa ser as pessoas. Tá? Então, reflita nisso. Tá? Reflita nisso. E o outro, segundo ponto, é o que eu queria tratar aqui, na verdade, o terceiro, né? É sobre a questão de prestar contas. Tá? Porque ali no verso 15 diz que eles não pediam contas aos homens em cujas mãos entregavam aquele dinheiro para o dar aos que faziam a obra que procediam com fidelidade. Então, isso aqui é outro ponto. Tá? Hoje, e nós vamos olhar também lá no Novo Testamento, quando Paulo faz a arrecadação. Lembra que ele faz uma campanha de arrecadação para ajudar os irmãos, não era para ajudar a construir novos templos, não era para ajudar a construir novas unidades eclesiásticas, não era para construir templo para reunião para não sei quantas pessoas, nada disso. Valor era para ajudar as pessoas que estavam em Jerusalém, os crentes que estavam em Jerusalém passando fome com necessidades reais dentro das suas casas, nas suas famílias, na sua saúde. Então, esse era o objetivo. E Paulo montou uma estrutura que, mesmo que as pessoas não pedissem, ele fez questão de montar uma equipe de fiscalização, de prestação de contas daquele dinheiro. Então, isso é muito importante. Esse texto não está validando. Nós não vamos pedir contas, não vamos pedir transparência dos nossos dízimos, das nossas ofertas. Porque lá no Novo Testamento, no tempo de Joás e não sei o quê, porque procediam com fidelidade. Ok, mas mesmo assim, por uma questão de coerência cristã, nós precisamos pedir a transparência das contas. Então, se você congrega numa determinada congregação, numa determinada denominação, quando foi que você, por exemplo, viu uma prestação de contas? Onde que o seu dízimo está sendo investido, a sua oferta está sendo investida? Você sabe? Você sabe quanto que se arrecada? Você sabe quanto que gasta? Onde que gasta? Ou você acha que você não deve saber disso? Ou você deve pouco se importar com isso? Lembre-se que, ao patrocinar uma coisa que está sendo mal utilizada, nós estamos sendo coniventes. Estamos sendo coniventes. Então, preste atenção nisso e acorde para isso, meu irmão. Tá? Então, o que eu falo? O que eu falei? Nós poderíamos multiplicar isso aqui, falar um pouquinho mais, esmiuçar um pouquinho mais. Vamos à leitura. Tá? O nosso segundo trecho de hoje é 2 Crônicas, capítulo 24, dos versos 1 a 22. Tinha Joás 7 anos de idade quando começou a reinar, e 40 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Zíbia de Berseba. E fez Joás, que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias do sacerdote Joiada. E tomou Joiada para ele 2 mulheres, e gerou filhos e filhas. E sucedeu depois disso que veio ao coração de Joás renovar a casa do Senhor. Então lembre-se disso aqui. Renovar a casa do Senhor é renovar o amor que temos pelas pessoas. Porque você pode ser um instrumento de Deus para renovar fendas em muitos e muitos corações. Tá certo? Então é renovar as casas do Senhor que são por aí. As pessoas, as vidas que foram feitas em imagem e semelhança do Senhor. Será que nós temos olhado para isso? Né? Porque o que o Senhor fala? Amai a Deus e o próximo. Então ama a Deus. Tá? Lembrando que amar a Deus não é amar a sua denominação, a sua religião, não. Amar a Deus é viver conforme a palavra do Senhor. E o próximo. Então, pense nisso. Então, Joás, ele teve isso no seu coração, veio ao seu coração isso. Então, ajuntou, pois, os sacerdotes e os levitas e disse-lhes: saí eles pela cidade de Judá e ajuntai dinheiro de todo Israel para a casa do vosso Deus, de ano em ano. E vós apressai esse negócio. Porém, os levitas não se apressaram. Então, esse é o grande ponto. Os levitas eram aqueles que eram os mais envolvidos com a casa do Senhor, com o serviço do templo. Então, eles viviam lá dentro. Mas, olha só a observação, eles não se apressaram. Sabe por quê, irmãos? Porque hoje as pessoas não estão preocupadas com as pessoas. As pessoas estão preocupadas em construir impérios religiosos. Elas estão preocupadas em construir templos luxuosos. Tá certo? Em expandir a sua denominação. E as pessoas não se preocupam com as pessoas. Então, por isso que os levitas não se apressaram. Lembrando que os levitas eram aqueles que estavam lá dentro, eram os mais envolvidos dentro do serviço. São pessoas insensíveis. Então, são pessoas que vivem dentro de templos, são pessoas que vivem dentro de igrejas, mas não se importam com as pessoas. Vivem por cargos, vivem por posições, vivem de ativismo religioso. Então,
precisamos acordar para isso. Nós precisamos pedir que Deus aqueça o nosso coração para que nós destilemos amor pelas pessoas. Pessoas que Jesus morreu por elas, que Jesus deu o seu próprio sangue, que ele deu por mim também, e também deu por essas pessoas, pessoas que estão perdidas, estão precisando de amor, estão precisando de ajuda, estão precisando de socorro, que estão sofrendo todos os dias. Então, meus irmãos, nós precisamos lutar por isso, nós precisamos fomentar isso, incentivar isso. Continuando, verso 6, e o rei chamou a joiada, o chefe, e disse-lhe, por que não fizeste inquirição entre os levitas, para que trouxessem de Judá e de Jerusalém a oferta de Moisés, servo do Senhor, e da congregação de Israel, a tenda do testemunho? Porque sendo Atalia ímpia, seus filhos arruinaram a casa de Deus, e até todas as coisas sagradas da casa do Senhor empregaram em Baalins. E deu o rei ordem, e fizeram uma arca, e a puseram fora, porta da casa do Senhor. E publicou-se em Jerusalém e em Judá que trouxessem ao Senhor a oferta que Moisés, o servo de Deus, havia imposto a Israel no deserto. Então, todos os príncipes e todo o povo se alegraram e trouxeram a oferta e a lançaram na arca até que acabaram a obra. E sucedeu que ao tempo que trazia a arca pelas mãos dos levitas, segundo o mandamento do rei, e vendo que já havia muito dinheiro, vinham o escrivão do rei e o comissário do sumo sacerdote, esvaziaram a arca e a tomavam e a tornavam ao seu lugar. Assim faziam dia após dia, juntaram dinheiro em abundância, o qual o rei e Joiada davam aos que dirigiam a obra e o serviço da casa do Senhor, e alugaram pedreiros e carpinteiros para renovarem a casa do Senhor, como também ferreiros e serralheiros para repararem a casa do Senhor. Verso 13, os que dirigiam a obra faziam que a reparação da obra fosse crescendo pelas suas mãos, e restauraram a casa de Deus ao seu estado e a fortaleceram. E depois de acabarem, trouxeram o resto do dinheiro diante do rei de Joiada, e dele fizeram utensílios para a casa do Senhor, e objetos para ministrar e oferecer, e perfumadores, e vasos de ouro e de prata, e continuamente sacrificaram holocaustos na casa do Senhor todos os dias de Joiada. E envelheceu Joiada e morreu farto de dias. Era da idade de 130 anos quando morreu. E o sepultaram na cidade de Davi com os reis, porque tinha feito bem em Israel, e para com Deus e a sua casa. Porém, depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e prostraram-se perante o rei, e o rei os ouviu. E deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram as imagens dos bosques e aos ídolos. Então veio grande ira sobre Judá e Jerusalém por causa desta sua culpa. Porém, enviou profetas entre eles para os fazer tornar ao Senhor, os quais protestaram contra eles, mas eles não deram ouvidos. E o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé acima do povo e lhe disse, assim diz Deus, porque transgredis os mandamentos do Senhor, portanto não prosperareis, porque deixastes o Senhor, também ele vos deixará. E eles conspiraram contra ele e o apedrejaram com pedras, por mandado do rei. Olha só, por mandado de quem? Por mandado do rei, no pátio da casa do Senhor. Assim, o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera, porém matou-lhe o filho, o qual, morrendo, disse, o Senhor o verá e o requererá. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos estão vendo a importância e a seriedade disso? Vocês estão vendo? Então, muitas das vezes, as pessoas, e eu quero aqui atentar isso, às vezes nós somos levantados para abrir os olhos das pessoas. Mas o religioso, ele vai querer o quê? Ele vai querer nos matar. Ele vai querer matar você. Porque você está levando a palavra da verdade. Você está confrontando uma coisa que está ferindo a palavra. Então, só foi Joiada morrer, Joás se esqueceu de completamente tudo. Ainda deu ouvidos aos que matou o filho daquele. Então, olha só, Zacarias, que era o filho de Joiada, cresceu aprendendo com o pai como servir ao Senhor com integridade. Mas Joás simplesmente vira as costas para ele. Então, o juízo vem, irmãos. O juízo vem. Então, ele fala assim, porque vocês transgrediram o mandamento do Senhor, vocês não vão prosperar. Vocês deixaram o Senhor e o Senhor também os deixará. Então, que mandamento que eles transgrediram? Que mandamento que muitas igrejas
Denominações, servos de Deus, o amor ao próximo, são com as pessoas. Estamos apenas amando a nós mesmos, estamos sendo amantes de si mesmos, disfarçadamente chamados de amor próprio. Estamos esquecendo das pessoas, estamos nos amando demais. E eu gosto de chamar isso, irmão, de egoísmo. Nós precisamos olhar para as outras pessoas, ajudá-los. Eu não estou falando única e exclusivamente de dinheiro, mas de sentir a dor do outro, se preocupar com o outro, ver a necessidade dele, se nós podemos ajudar de alguma forma. Então, às vezes, eu não posso ajudar diretamente, mas eu posso ser uma ponte. Então, ali, eles transgrediram o mandamento do Senhor. E muitas lideranças eclesiásticas hoje, muitas congregações por completo, estão preocupadas em fazer eventos, estão preocupadas em fazer isso, em levar o nome de denominação adiante, de fazer isso, de serem conhecidos no mundo todo, mas não ajudam o vizinho, nem o membro da sua própria denominação, nem o membro da sua própria congregação, aquele que está ali do lado dele, que está ali sofrendo, que está ali sangrando. Os irmãos estão entendendo? E o juízo é certo. Nós não vamos prosperar se agirmos dessa forma. E não estamos falando de prosperar materialmente. Estamos falando de prosperar diante de Deus. E a Bíblia diz que Deus os deixará. E é verdade mesmo. Porque Jesus vai falar assim, ó, eu nunca vos conheci. Eu nunca soube quem eram vocês. Porque vocês são preocupados apenas em servir a uma religião, a uma denominação. Mas nós precisamos amar a Deus, a sua palavra e o próximo. Vamos acordar para isso, irmãos. E olha só o que Zacarias fala quando ele está morrendo. O Senhor o verá e o Senhor requererá. Claro, nós vamos ser julgados pelos nossos atos, também pela nossa omissão. Nós vamos ser julgados. Terceiro trecho, segundo livro dos Reis, capítulo 10, dos versos 32 a 36. Naqueles dias começou o Senhor a diminuir os termos de Israel, porque Azael desferiu em todas as fronteiras de Israel, desde o Jordão para o nascente do sol, e toda a terra de Gileade, os Gaditas, e os Rubenitas e os Manassitas, desde Aroer, que está junto ao ribeiro de Arnon, a saber, Gileade e Baçã. Ora, por mais dos atos de Jeú e tudo quanto fez, e todo o seu poder, porventura, não são escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? E Jeú dormiu com seus pais e o sepultaram em Samaria. E Jeoacás, seu filho, reinou em seu lugar. E os dias que Jeú reinou sobre Israel em Samaria foram 28 anos. Então a gente estava lá no reino de Judá, tá certo? Lá no sul. E agora ele faz essa transposição. Então a gente volta bastante ali para o segundo Reis 10. Por quê? Porque ele está vivendo o mesmo momento, mas ele está agora para o reinado. O que está acontecendo aqui no Reino do Norte? Então ele fala aqui do fim do reinado de Jeú, e agora Jeoacás, seu filho, assume. Tá bom? Vamos para o próximo texto, segundo livro dos Reis, capítulo 13, dos versos 1 a 11. No ano 23 de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, começou a reinar Jeoacás. Tá vendo? Então agora ele junta a linha do tempo. Certo? Então, filho de Jeú sobre Israel em Samaria, reinou 17 anos e fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque seguiu os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel e não se apartou deles, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, o qual deu nas mãos de Azael, rei da Síria, e na mão de Ben-Hadad, filho de Azael, todos aqueles dias. Porém, Jeoacás, olha só, porém Jeoacás suplicou diante da face do Senhor, e o Senhor o ouviu, pois viu a opressão de Israel, que os oprimia o rei da Síria. E o Senhor deu um salvador a Israel. E os filhos de Israel saíram de debaixo das mãos dos sírios e habitaram nas suas tendas como dantes. Contudo, não se apartaram dos pecados da casa de Jeroboão, que fez pecar a Israel. Porém, andaram neles, e também o bosque ficou em pé em Samaria. Não deixou a Joacás mais povo, senão só 50 cavaleiros e 10 carros e 10.000 homens de pé, porquanto o rei da Síria os tinha destruído e os tinha feito como pó, trilhando-os. Ora, o mais dos atos de Jeoacás e tudo quanto fez mais e o seu poder, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? E Jeoacás dormiu com seus pais e o sepultaram em Samaria. E Jeoás, seu filho, Jeoás, reinou em seu lugar.
No ano 37 de Joás, rei de Judá, começou a reinar Jeoás, filho de Joacás, sobre Israel em Samaria e reinou 16 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, não se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, porém andou neles. Então, a observação que eu quero fazer aqui, verso 4. Então, a Bíblia, o segundo versículo diz que Jeoacás fez o que era mal aos olhos do Senhor. Mas no verso, aí diz que a ira do Senhor se acendeu contra ele, contra Israel, mas no verso 4 ele suplica diante do Senhor. E o que, que o Senhor faz, irmãos? O Senhor ouve. O Senhor ele está sempre disponível a nós. O Senhor está sempre disponível, não importa qual seja o seu pecado, não importa o tamanho do seu pecado, não importa o que eu fiz, não importa o que você fez. Deus é misericordioso. Deus ele está sempre pronto. Aquilo que move o coração de Deus é um coração contrito, um coração quebrantado, um coração arrependido. Mas ele se esqueceu de novo de Deus. Ele só quis a bênção naquele momento. Ele não se converteu de fato. Ele só quis o favor de Deus momentâneo. Nós precisamos atentar para isso, queridos. O pecado, ele precisa nos incomodar de tal forma. Porque é assim que um Deus santo, ele se porta diante do pecado. Deus, ele não suporta o pecado pela sua santidade. Nós precisamos ser assim também. Nós não podemos estar satisfeitos com a vida de pecado, em pecarmos, em transgredirmos a lei do Senhor, a sua palavra. Precisamos lutar para vivê-la a cada dia. E aí o seu filho também, Jeoás também, anda todo errado diante de Deus. Segundo Reis, capítulo 12, dos versos 17 a 21. Então subiu Azael, rei da Síria, e pelejou contra Gate e a tomou. Depois Azael resolveu marchar contra Jerusalém. Porém, Joás, rei de Israel, tomou todas as coisas santas que Josafá e Jeorão e Acasias, seus pais, reis de Judá, consagraram, como também todo o ouro que se achou nos tesouros da casa do Senhor e na casa do rei, e os mandou a Azael, rei da Síria. E este, então, se retirou de Jerusalém. Ora, os mais dois atos de Joás e tudo quanto fez porventura, não estão escritos nos livros das crônicas dos reis de Judá? E levantaram-se os seus servos e conspiraram contra ele, e feriram Joás na casa de Milo, que desce para Sila, porque Josacar, filho de Simeate, e Josabade, filho de Somé, seus servos, o feriram e morreu, e o sepultaram com seus pais na cidade de Davi. E Amazias, seu filho, reinou em seu lugar. Então, olha só o verso 18. Azael resolve marchar contra Jerusalém. Aí o que, que ele faz? O que, que o rei faz? Tomou todas as coisas santas, consagradas a Deus, as coisas mais valiosas. E o que, que ele faz? Ele entrega para o inimigo. Eu preciso dizer quem são essas coisas consagradas? Aquelas em que sobre elas foi derramado o sangue de Jesus, um preço alto foi pago por amor a elas. Eu preciso ser mais claro em dizer quem são essas coisas consagradas. E que muitas das vezes as pessoas estão entregando, tratando com leviandade ao inimigo, entregando, fazendo pouco caso, passando de largo. Meus irmãos, nós somos muito valiosos, as almas são valiosas para Deus. Você é valioso, é valiosa para Deus. Mas será que nós estamos dando esse mesmo valor às pessoas? As pessoas que estão ao nosso redor, aos seus familiares, aos seus pais, avós, aqueles que estão ao seu redor, aqueles com os quais você tem contato diariamente, aquela pessoa que te atende quando você, sei lá, vai fazer um lanche, quando você entra numa loja. Será que nós estamos destilando esse amor de Cristo, vendo-a como uma coisa sagrada, pela qual Jesus deu o seu sangue, deu a sua vida por ela? Será que nós estamos com esse sentimento? Ou a gente só está preocupado em viver um ativismo religioso? Ir para a igreja, cantar, vir embora, fazer uma atividade aqui, uma atividade ali, botar a mão ali para fazer alguma coisinha ali. Só isso?
Será que estamos parados nisso? Vamos refletir, queridos. Por fim, segundo o livro dos Reis, capítulo 13, versos 14 ao 25. E Eliseu estava doente da sua doença de que morreu, e Jeoás, rei de Israel, né, lembra que ele é filho de Jeú, desceu a ele, chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco, e pôs ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente, e abriu-a. Então disse Eliseu: atira. E atirou. E disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. E disse mais: toma as flechas. Tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E feriu a terra 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele. 5 ou 6 vezes a deveria ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir, porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Depois morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiram a terra à entrada do ano. E sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram um bando e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E caindo nela, o homem, e tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. E Azael, rei da Síria, oprimiu a Israel todos os dias de Jeoacás. Porém, o Senhor teve misericórdia deles e se compadeceu deles, tornou para eles, por amor do seu concerto com Abraão, com Isaac e com Jacó, e não os quis destruir, e não os lançou ainda da sua presença. E morreu Azael, rei da Síria, e Ben-Hadad, seu filho, reinou em seu lugar. E Jeoás, filho de Jeoacás, tornou a tomar as cidades das mãos de Ben-Hadad, que esse tinha tomado das mãos de Jeoacás, seu pai, na guerra. 3 vezes Jeoás feriu e recuperou as cidades de Israel. Amém, meus irmãos? Aqui fecha a nossa leitura de hoje. Nós vamos agora orar, vamos agradecer a Deus. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no canal. Ative as notificações ali, deixe o seu comentário também. Não esqueça de dar ali o like nesse vídeo. Compartilhe-o para que mais pessoas sejam alcançadas pelo Palaboc. Ajude a incentivar as pessoas para que essas pessoas possam ter o hábito de ler a palavra de Deus. Tá bom? Vamos orar, vamos agradecer a Deus pela leitura de hoje. Senhor, muito obrigado pela leitura de hoje. Te bendizemos pelo teu cuidado, pelo teu amor, pelo teu carinho, pela tua misericórdia. Te louvamos pelo nosso sustento e por esse privilégio de aprendermos com a tua palavra. Te louvamos assim, ó Deus, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, seu ministério, né, sua saúde. E que em tudo na nossa vida apenas o nome do Senhor seja engrandecido. Que Deus te abençoe grandemente até o nosso próximo vídeo do Plaboc. Fique com Deus.